Integrantes da Defesa Civil de São Paulo continuam na Turquia participando das buscas por sobreviventes após esse mega terremoto que devastou algumas regiões do país. Nós conversamos mais cedo aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, com o tenente Caio Veneziani e com Rafael Machado, coordenador-geral da missão brasileira. Eles que estão na Turquia deram um panorama da situação por lá. Vamos acompanhar um trecho. O senhor já foi a campo, então o senhor já começou a fazer o trabalho por aí, esse trabalho externo. Gostaria que o senhor falasse para a gente, para a nossa audiência, qual o cenário que tem, né, por aí e qual o maior desafio de vocês, além do frio, os escombros, os prédios, tudo, por gentileza. A grande dificuldade é a quantidade de edifícios, né, casas, prédios, que foram atingidas ao mesmo tempo. Então, são diversos locais de busca, são prédios grandes, locais de difícil acesso, né? E não foi só em uma cidade, é a região como um todo. Então, as equipes de busca têm que se espalhar muito, se ramificar bastante e isso dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós estamos conversando com o tenente Caio Veneziani, diretamente da Turquia. O senhor falava da dificuldade, então, da chegada, inclusive nessas áreas. Como é que vocês chegaram, assim, de fato, a infraestrutura extremamente comprometida, tenente? Sim, bastante. Nós estamos aqui ao lado do aeroporto da cidade. Conseguimos um espaço para montar um campo de trabalho temporário, né, alojamento, as instalações mínimas aí para as equipes, que é o local que está com uma condição mínima de trabalho. Então toda a parte de água, gás, abastecimento, né? E o aeroporto está sendo usado como um grande centro logístico para fazer a triagem das vítimas, encaminhamento dessas vítimas para abrigos temporários, a parte de doações também, né? Muitas blusas, cobertores, kit de higiene. O frio dificulta muito esse trabalho, porque uma noite passada num tempo como esse já provoca muitos estragos, então é um esforço muito grande para manter os trabalhos andando. Rafael Machado, sou coordenador-geral da Missão Humanitária Brasileira. Um prazer tê-lo conosco. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse trabalho. O que a equipe brasileira vai poder fazer para ajudar aí nessa situação extremamente delicada, difícil aí na Turquia? Bem, primeiramente, cumprimentar a todos, uma satisfação falar com todos. O objetivo principal dessa missão humanitária brasileira é somar esforços nas ações de busca e resgate que estão ocorrendo. É o primeiro esforço que é feito nesses primeiros dias após a ocorrência do desastre. Então, o foco da missão é trazer profissionais altamente especializados de 3 estados, numa articulação, numa coordenação feita pelo governo federal, para viabilizar os meios de transporte e as condições de instalação aqui na Turquia, para a gente se juntar às forças internacionais e locais que estão trabalhando nessas ações de busca e resgate. Sobre os sobreviventes, eles estão sendo encaminhados para abrigos? Tem abrigos o suficiente? Como é que está a questão também de suprimentos por aí? Realmente é uma grande operação aqui que está sendo feita desde os primeiros dias pelo governo local e os órgãos internacionais. Então, a gente vê em muitos locais barracas onde famílias estão vivendo. Aqui ao nosso lado há, por exemplo, uma família que foi desabrigada, está morando numa barraca, mas há centros de acolhimento dos desabrigados, há muito trabalho de envio dos desabrigados para outras cidades, para reduzir a demanda aqui na cidade, né? Então, em todo local que você anda pela cidade, você vê iniciativas desse tipo, ou de acolhimento, ou de abrigamento em tendas, em centros preparados para receber essas pessoas. Aqui no aeroporto mesmo há muita movimentação nesse sentido, e também de envio de pessoas para outros locais, outros países, para eles poderem diminuir a demanda sobre esses serviços de assistência humanitária aqui na região.
Bom, a gente acompanha esse trecho aí da entrevista dos socorristas brasileiros que estão trabalhando nesse trabalho de buscar sobreviventes e tentar recuperar um pouco da normalidade depois desse terremoto gigantesco que abalou partes da Turquia e também da Síria. Professor Marcelo Suana, a gente está falando de uma região do mundo que, no caso da Turquia, como eu fiz menção, tinha um problema econômico gigantesco, ou seja, o que já é um problema imenso, e a Síria que, na verdade, está se recuperando de uma guerra civil que ainda não terminou, embora esteja num estágio muito menor do que já esteve anos atrás. Além do que, vem exatamente um terremoto como esse, e segundo as Nações Unidas, pode, do ponto de vista do número de vítimas, até ultrapassar 40 mil, que seria a maior tragédia provocada por um terremoto na história humana, pelo menos que se tem notícia. Diante disso tudo, como é que é exatamente o trabalho agora da comunidade internacional? Porque é natural que todo mundo ofereça ajuda nesse primeiro momento, mas esse primeiro momento é só o mais grave deste momento, porque teremos outros momentos muito graves, que é recuperar a infraestrutura do país, e isso demanda muito recurso num país que está vindo de uma guerra civil, semi-destruído, num país que tem um problema agora de destruição provocada pelo terremoto, é tudo muito mais complicado, além de mais caro. Piotr, é importantíssimo que você falou a respeito do trabalho da comunidade internacional. Primeiro, a gente tem que verificar que a comunidade internacional é um pedaço do mundo, unindo tanto países como os demais tipos de atores internacionais que se reúnem para dar uma solução para um determinado problema coletivo, no caso, o terremoto. É curioso que quando você fala hoje de segurança internacional, você fala de segurança humana. E na segurança humana leva-se em consideração não apenas as guerras, mas determinados outros tipos de situações que podem trazer risco à vida das pessoas. E dentre elas estão exatamente essas catástrofes, razão pela qual existe já uma coordenação internacional para tratar disso. O grande problema é que essa coordenação ela não é suficiente nem adequada, porque ela leva em consideração fatores políticos diversos, inclusive fatores políticos daqueles que querem participar dessa ajuda coletiva, porque tentam de alguma maneira tirar proveito. Quando eu recebi a primeira notícia, quando chegou a 5 mil mortos, para nossa tristeza e a tristeza do mundo inteiro, calculava-se que ao longo das semanas poderia multiplicar por 10 ou 20 o número de mortos, o que é assustador, porque não é pouca coisa, além de todos os gastos da infraestrutura. A comunidade internacional, ela está trabalhando com isso, porque é uma oportunidade que se tem para o ser humano mostrar que ele não fracassou como espécie, porque exatamente nos momentos em que você tem a vida das pessoas que não tem nada a ver com nada daquilo que está sendo discutido por questões comezinhas ou ambições pessoais, que todos devem se unir. As articulações estão sendo feitas. O que eu não sei ainda é se essas articulações estão sendo muito bem coordenadas. Exemplo, a nossa Defesa Civil de São Paulo. A Defesa Civil do Brasil é maravilhosa, competentíssima. Só que tem um detalhe, não tem recurso suficiente, não tem respeito suficiente, não se sabe quais são os equipamentos. É uma questão para saber, foram as pessoas, foram apenas os profissionais, foram equipamentos, o Brasil vai doar equipamentos, o Brasil tem recursos para isso, esses profissionais serão treinados lá para a situação específica de um terremoto, porque nós não temos terremotos aqui. Aí é que nós vemos, talvez, as falhas ou as necessidades para essa coordenação internacional. Normalmente isso é feita pela ONU e por algumas entidades ou organizações, eu diria assim, entidades civis internacionais, como o Médicos Sem Fronteiras, como você encontra a Cruz Vermelha, como você encontra o Crescente Vermelho, que são espetaculares no que fazem. Infelizmente, também não tem aquele apoio internacional que deveria ter. O que se espera nesse momento? Primeiro, dar conta de resgatar as pessoas que ainda estão ali sofrendo as consequências, sejam soterradas. A busca tem que ser efetiva e total, sem nenhum tipo de recuo. Por qual razão? Porque não interessa se é uma ou duas vidas. Aí eu uso a sabedoria judaica. Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Então tem que ter recursos e pessoas para procurar o máximo possível. E o máximo possível é quando tudo tiver sido revirado para buscar e identificar as pessoas que possam estar sendo soterradas. Primeiro, essas pessoas têm que receber um amparo. Segundo, aí vem o momento que o ser humano tem que mostrar que não fracassou como espécie e não vai ficar perdido com essas questõezinhas, questiúnculas de política.
tem que haver uma coordenação para apoiar, independentemente dos governos que lá estão, para apoiar a reconstrução do país. Lógico que com supervisão internacional, já que o dinheiro está vindo do mundo inteiro. Mas aí é que nós verificaremos se essa articulação será efetiva e produzirá aquele resultado que nós queremos, que é de resgatar as pessoas para o retornar à vida normal. Porque qualquer um que passa por uma situação como essa, dificilmente retorna à normalidade de uma maneira efetiva. Exemplo, eu não consigo imaginar como ficará a cabeça de um senhor que ficou com as mãos dadas à sua filha enquanto ela estava presa sobre 2 lajes de concreto e morta. Isso é muito difícil, mas essas pessoas têm que receber agora o apoio do mundo inteiro.